Olá pessoal, paz do Senhor, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Educação Cristã, o seu lugar de aprendizado. Nós estamos nessa série de capacitação para professores da EBD e hoje nós já chegamos à aula 10. Obrigada por você estar até aqui com a gente. Ainda tem bastante conteúdo aí para poder agregar conhecimento ao seu ministério, mas se por acaso você está chegando hoje por aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque tem bastante conteúdo legal aí para ajudar no ministério na área da educação cristã. E para todos vocês, deixa seu like, deixa seu joinha, deixa seu comentário aqui embaixo também. O feedback de vocês é muito importante para a gente saber como está aí o andamento do nosso trabalho, ok? Então, não esquece de compartilhar com os amigos e irmãos e vamos embora para o vídeo de hoje. Hoje a nossa aula é a aula de número 10, onde nós vamos falar sobre as características do professor do século XXI, sendo criativo e motivador. Aqui nós temos o nosso professor Dominguinho. Para quem ainda não conhece, ele é o personagem do nosso curso que sempre dá aqui o cronograma da aula do dia. Hoje nós falaremos uma introdução sobre criatividade, uma introdução sobre motivação, as principais características do professor atual, motivação versus disciplina, obesidade intelectual e autossabotagem. Vamos embora para a aula de hoje? Vamos então começar aqui definindo o que vem a ser criatividade. Como que eu defino criatividade? Criatividade é um substantivo feminino que vem do latim criare, que indica capacidade de criar, produzir ou inventar coisas novas. Uma das características do nosso Deus é Deus criador, porque ele fez o mundo e tudo que nele há, tudo que há no universo, foi o Senhor Deus quem fez. E Deus é extremamente criativo e ele é o único criador de todas as coisas. E ele colocou no ser humano essa característica que é parecida com a característica dele, que é a questão de ser criativo, é a capacidade de ser criativo. E ela está na capacidade de criar, produzir ou inventar coisas novas. E aí nós vamos ver como que isso se aplica aqui na nossa vida, no nosso cotidiano, nas nossas aulas. Mas antes de tudo, a gente precisa ver como estimular a nossa criatividade, porque sim, ninguém pode dizer que não é criativo. Talvez você não esteja estimulando da maneira certa. Algumas pessoas têm a criatividade um pouco mais aguçada que as outras, mas não significa que você não seja uma pessoa criativa. Isso é uma característica eminente de todo ser humano. Você só precisa aguçar essa criatividade e descobrir algo do que você goste. E aí agora nós vamos aqui algumas dicas para poder estimular a sua criatividade. A primeira delas é: tenha inspirações. Dificilmente uma ideia virá sem nenhuma inspiração. Busque inspirações na internet, leia livros, assista filmes, ouça músicas e encontre aquela pessoa que te inspira. Meditação. É comprovado que quanto mais relaxados nós estamos, mais a nossa criatividade tende a aflorar, já que a meditação promove o relaxamento físico e equilibrando o psicológico. A questão de meditação aqui nada tem a ver com o cunho religioso de religiões que praticam a meditação. É uma meditação no sentido de relaxamento. É uma meditação no sentido de você se concentrar, de você relaxar, esvaziar a sua mente das preocupações para poder se conectar consigo mesmo, com Deus e consigo mesmo, meditando na sua palavra, inclusive, para buscar inspiração. Outra maneira de estimular a criatividade é fazendo perguntas. Aí aqui diz assim, pessoas criativas costumam questionar tudo, eles querem saber o porquê das coisas. Reparem que toda criança tem uma fase que ela começa a questionar. Tá, mas por quê? Você fala, o céu é azul, mas por quê? Ah, mas por quê? Sempre porque ela está sendo criativa mentalmente, ela está evoluindo. Então ela quer saber o porquê das coisas. E aí, quanto mais você sabe, mais você vai se aprofundando no assunto e mais terá margem para poder criar coisas novas. E aí nós temos também a ideia de fazer mapas mentais, que são uma maneira de fazer a criatividade fluir. Eu vou um pouco além, você anotar as suas ideias, você fazer rabiscos, rascunhos de coisas que você tem vontade de fazer, para depois você tirar do papel. Rascunhe, esboce, para você ver até onde sua criatividade vai. Vão ter ideias que vão sair do papel com uma certa facilidade. Outras ideias darão um pouco mais de trabalho, mas o importante é que você esteja estimulando o seu cérebro no processo criativo. E aí, olha aqui, a gente tem aqui 4 maneiras de fazer a sua criatividade produzir mais e mais.
Então vamos lá. Uma delas é sair da rotina, aquela rotina maçante, aquela coisa de todos os dias, a mesma coisa. Isso acaba te deixando num ciclo vicioso e você acaba não olhando para o novo. Lembra que eu falei da questão de escrever? Sim, anote suas ideias e escreva, isso vai te lembrar, mesmo que na hora você não consiga fazer. Mas sabe aquelas ideias que surgem em momentos oportunos? Às vezes você está tomando um banho, às vezes você está no mercado, às vezes você está no trabalho e te vem aquele pensamento, aquela ideia. Anota, nem que seja no celular, para depois você estar lembrando. Aprender coisas novas sempre faz muito bem, porque você está aprendendo, você fala, poxa, eu não sabia que eu gostava disso, poxa, eu não sabia que eu podia ir além nesse sentido. E aí te deixa com um campo mais aberto para você mirar em novos horizontes. E novamente aqui a questão do relaxamento, a questão do descanso. Um cérebro cansado, um cérebro fatigado, dificilmente vai dispor energia para o processo criativo. Então é importante você relaxar, é importante você descansar, fazer coisas que você gosta para poder deixar o cérebro aí com bastante energia para o processo criativo. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre motivação. Motivação nada mais é do que um motivo para a ação. Então, a gente eu tenho um motivo que eu preciso agir para alcançar, para conquistar, em prol desse motivo. Só que algo muito pertinente é que as pessoas às vezes ficam desmotivadas porque elas dizem que não podem fazer porque não tem aquele produto caro, não podem fazer porque não tem o recurso tal, não podem fazer porque não é reconhecido, enfim, N fatores. Só que uma frase que é bastante importante é: faça o que puder com o que tem, onde estiver. É a questão do capricho, de você fazer com o que você tem em mãos, fazer o seu melhor com o que você tem em mãos, até você ter a chance de poder fazer melhor. Mas é ter um motivo e agir em prol desse motivo. Enquanto professores da EBD, o seu principal motivo deve ser a propagação da palavra, deve ser o ensino da palavra. Então isso já é um motivo para você agir, sabendo que o seu trabalho não é vão do Senhor. E aí agora nós vamos falar aqui sobre as características do professor atual. O professor atual ele é caracterizado de maneira bem diferente do professor lá de trás. A gente já teve uma aula falando aí das características do professor de antigamente, falando do professor como aquela figura sagrada, que ele era tido como detentor de todo o conhecimento, e a gente sabe que o papel do professor veio mudando ao longo dos anos. E eu vou mostrar para vocês aqui, algumas características dos professores da atualidade. Ele deve ser uma pessoa comprometida, uma pessoa preparada, uma pessoa organizada, uma pessoa tolerante, uma pessoa aberta a perguntas, um contador de histórias, porque um professor sempre tem algo para passar, uma pessoa inovadora, uma pessoa entusiasta de novas tecnologias, uma pessoa social e uma pessoa conectada. Tá, mas olhando assim parece loucura. Como que eu vou conseguir ser isso tudo de uma vez só? Calma, é um processo. Ninguém se torna um excelente professor da noite para o dia. E o fato de você estar aqui já é um passo inicial nesse seu processo de melhoria. Você pode começar vendo quais são as suas características que você já apresenta, as coisas que você já está indo bem e separando das que você precisa melhorar e buscando melhorar em cada uma de uma vez. Tipo assim, primeiro eu vou buscar ser mais organizado, porque é uma coisa mais gritante. Eu sou muito desorganizada, um exemplo. Primeiro eu preciso ser uma pessoa mais aberta a perguntas, uma pessoa mais tolerante. Busque aí 1 ou 2 pontos no máximo para você trabalhar aos poucos, porque se você colocar tudo na sua cabeça de uma vez, a chance de você não fazer nada é muito grande, porque você pode gerar o sentimento aí de procrastinar. Você pode começar a ser um procrastinador, que já é pauta para outro assunto. Eu não sei muito mexer com tecnologia, eu não sou uma pessoa muito conectada. Não obrigatoriamente você tem que ser uma pessoa super antenada com as coisas da modernidade, mas é interessante você também não se fechar completamente a elas, porque você tem que lembrar que está lidando com alunos de diversos tipos e você não quer ser deixado para trás. Afinal de contas, você é o professor, está ali também para aprender. Então você pode aprender com seus próprios alunos alguns conceitos tecnológicos aí que você talvez ainda não detenha conhecimento ou não domine. E aqui o professor ele não pode ter medo de ser substituído. Sim,
Infelizmente, muitos professores têm o medo de serem substituídos. Aqui tem uma imagem de Jesus lavando o pé dos seus discípulos, porque ele sabia que voltaria para o Pai, e ele, sendo o Senhor de tudo e todos, ele demonstrou humildade e também deixando claro para os seus discípulos que devemos ser servos uns dos outros. Então, o professor ele não pode ter medo de formar novos professores. Você tem que ser encorajador, você tem que ser acessível e você tem que ser um eterno aprendiz. Se tem algum aluno seu com características já positivas para ser o novo professor, não boicote o ministério dele, não sabote o ministério dele. Pelo contrário, invista, não tenha medo, porque tem lugar para todo mundo no reino de Deus. E aqui agora uma coisa importante que a gente precisa falar sobre a questão da dedicação e da disciplina. A gente às vezes acorda motivado, mas tem dia que a gente não acorda nada motivado. E o que vai nos fazer continuar é a dedicação e a disciplina. E aí agora eu preciso falar com vocês um pouquinho sobre essa questão da obesidade intelectual. Como que isso influencia diretamente no processo criativo? Eu falei com vocês que é importante ter inspiração, que é importante você buscar conhecimento, que é importante você buscar contato com pessoas que já dominam determinado assunto. Só que uma característica da nossa sociedade atual é o acesso exagerado à informação. E aí você acaba acumulando muita coisa no seu celular e, consequentemente, na sua cabeça. Quer ver um exemplo? Se você passa o dia inteiro vendo vídeos diversos, vendo várias ideias, salvando várias ideias de conteúdo, de coisas que você pode fazer, vai chegar um ponto que você vai ter tanta informação que você não vai tirar nada do papel, porque você está saturado de tanta informação, de tanta coisa, de tanta imagem, de tanto texto, que você acaba ficando com o cérebro inchado, intelectualmente falando, e você acaba absorvendo, acumulando coisas desnecessárias, e isso atrapalha o seu processo criativo. Então, se você vai dar uma aula e você já tem que planejar, o que eu quero fazer nessa aula? Eu preciso fazer uma dinâmica, eu vou fazer algo diferente, vou passar um filme, vou passar um vídeo. A gente vai falar sobre metodologia didática mais a seguir. Mas se eu tenho um foco, eu não posso abrir um leque para muitas opções. Eu preciso lá enxugar as coisas que eu vou consumir, as inspirações que eu vou consumir, para eu também ter a minha personalidade inserida no meu processo criativo. A gente às vezes se sabota muito achando que somente o outro é capaz. A gente vai falar sobre isso já já, que é exatamente esse próximo slide. É a autossabotagem. Aquela pessoa que começa, mas não termina, tem sonhos, mas não faz nada para realizar, sempre se envolve em situações complicadas, duvida de si mesmo e de suas capacidades, acaba dando passos maiores do que pode e destrói os seus relacionamentos, trazendo a autossabotagem para o processo criativo do professor. Você, às vezes, fica dependendo de um influenciador, fica dependendo de alguém aí que posta conteúdo aí para vocês, para todos nós. E aí, se aquela pessoa não posta o conteúdo, se não posta a resenha da aula, se não posta o slide, se não posta o vídeo, se não posta a dinâmica, você fala assim, poxa, não vou dar minha aula, eu não consigo, eu vou pedir para trocar, porque fulano não postou lá o material de apoio que eu uso para preparar as minhas aulas. Ei, você está se sabotando. Você é tão capaz quanto ele, ou quanto ela, ou quanto aquela pessoa para poder pensar em algo que é aplicável à sua turma. Porque nem tudo que está na internet é aplicável à nossa realidade. É por isso que a gente tem que ter um filtro. Entendam, amados, são conteúdos riquíssimos, são conteúdos abençoadíssimos. Eu uso muitos para poder estar lá floreando as aulas. Só que eu procuro adequar a minha realidade, eu procuro adequar a minha classe. E eu não fico dependente desse conteúdo para poder gerar os meus próprios conteúdos também. É importante você ser original, é importante você ser autêntico e é importante você investir no seu autoconhecimento, ok? Não se sabote, invista em você. E aí, uma coisa muito importante, nós temos aqui o nosso amiguinho, o papagaio. E uma coisa que precisa ser dita é que o professor da EBD não é papagaio. Por quê? Você pode usar os recursos que você tem à disposição, mas você não pode se tornar um refém deles. Não seja um mero repetidor. Avalie, aperfeiçoe, molde os recursos de acordo com a sua realidade. Você não é um papagaio, você é um professor chamado e capacitado por Deus. Então, estimule, use o cérebro que o Papai do Céu te deu.
Pode usar recurso, sim. Pode usar rede social, pode usar YouTube? Pode sim, mas não seja um mero repetidor. Coloque a sua originalidade nas suas aulas também, ok? E aí o nosso versículo do dia não poderia ser outro, que é da passagem lá das águas purificadoras de Ezequiel 47, versículos 3, parte B, e do 4 ao 5, que diz assim: Ele me fez atravessar o riacho ali, e a água chegou aos meus tornozelos. Em seguida, ele mediu mais 500 metros e a água subiu até os meus joelhos. Mais 500 metros e a água chegou até a minha cintura. Finalmente mediu mais 500 metros e o rio era tão fundo que eu não podia atravessar. Era fundo demais para ser atravessado, a não ser a nado. Conjecturando aqui, trazendo para a nossa realidade, Deus tem um mar de sabedoria e conhecimento aí vasto e te convidando a entrar nele. Comece molhando os pés, depois vai molhando até o joelho, depois até a cintura, até chegar ao ponto que você terá um processo criativo, que você buscará inspiração, mas que o Senhor será a sua maior fonte de inspiração, que o Senhor será a sua maior fonte de sabedoria, ok? Deus abençoe a sua vida, a sua casa, seu ministério. Muito obrigada por ter ficado até aqui. Fique com Deus e tchau, tchau. Até o próximo vídeo.